Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Deus continue abençoando, né, a vida dos pastores, né? Sempre bom viver e encontrar vocês. Amém? Deus continue abençoando também a vida dos nossos pastores que estão aqui, né, na retaguarda, os demais obreiros, também o Senhor Galene. Deus continue abençoando, né, através da vida dela. Nós estamos aqui. Meus amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo 10. Né, foi passado o tema, se encontra em Lucas, né, 18:41, que queres que eu te faça, mas nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos 10:46, que é mais detalhado, amém? Mas é o mesmo texto. Palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, o capítulo 10, a partir do 46. Diz assim a palavra do Senhor, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, descansando, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, pode sentar. Sei que é um texto bem conhecido dos nossos, queridos, esse texto a respeito desse cego. E a gente olha para esse texto e quando a gente começa a olhar assim para a vida desse cego, nós vamos ver que Jesus, o texto que está dizendo, né, que ele está saindo de Jericó, o outro ele está passando. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele está vindo com discípulos, ele está vindo com a multidão. E a gente olha para esse texto, e quando a gente olha para ele, a gente vai ver assim, ó, esse cego, no primeiro momento, ele está perdendo uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. Né? Jesus está vindo aí, e a multidão está vindo, e discípulos estão vindo, e a gente imagina assim, quanto dinheiro dava para ele ganhar nesse momento. Né? Porque com certeza passava um, passava outro, mas agora tinha uma multidão, e agora tinha discípulo, e agora dava para ele ganhar muito dinheiro, e o dinheiro que ele pudesse ganhar ali, poderia resolver o problema dele uma semana, poderia resolver o problema dele um mês, entende? Mas não vai ser a prioridade dele nesse momento. Essa oportunidade ele vai deixar passar. Entendeu? Não é que ele não precisa de dinheiro. Não é que ele não está precisando de dinheiro. Ele está precisando de dinheiro. Mas ali ele enxerga algo maior. O homem é cego, está enxergando algo maior. Tem gente que não é assim. Tem gente que já ia querer, deixa Jesus para lá, deixa eu pedir dinheiro, vai resolver o problema dessa semana, vai resolver o problema deste mês. Mas você está vendo que o homem é cego, mas ele está enxergando lá na frente. Olha, você vê, que interessante isso. Aí, a palavra do Senhor, no outro evangelho, vai dizer assim, que ele pergunta para os discípulos quem está passando. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele ouve, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande
grande multidão, aí fala a respeito dele, e a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele estava sentado ali, e ele estava mendigando, nós acabamos de mencionar, sentado e mendigando, mas nesse momento ele vai enxergar longe, porque o texto vai dizer, eu ouvindo que era Jesus. Então ele ouviu, ele era cego, ele não viu, mas ele ouviu, e a fé vem pelo ouvir, ao ouvir a palavra de Deus. Então ele ouve falar, é Jesus, então ele, nossa, não é qualquer um. Tem ouvido falar, aleluia, por onde ele tem passado, tem libertado cativos, né, para vestes tem andado, mortos tem ressuscitado. Então ele já está enxergando além, ele está enxergando uma oportunidade, o dinheiro já ficou para lá, certo? Agora ele está ouvindo, e aí a palavra do Senhor aqui me chama bastante atenção, porque o texto está dizendo assim, que ele é cego, mas ele está enxergando além, ele vai enxergar além. E aí ele é surdo, mas também ele vai, digamos assim, ouvir além, porque ele ouviu pelos olhos, pelos ouvidos da fé. Porque ouvir a respeito de Jesus, muita gente ouve. Agora, ouvir a respeito de Jesus, tendo fé em Jesus, é outra coisa. Está entendendo? Eu quero dizer assim, os sentidos dele estão aguçados, não só o sentido físico, mas o sentido espiritual. E nós somos chamados, aleluia, para também, né, sermos despertados espiritualmente. Ouvir além e enxergar além. Então, a palavra do Senhor aqui, aleluia, diz que o ouvir dele, por quantas vezes Jesus passou, até a palavra do Senhor vai dizer, né, que teve lugares que Jesus não pôde operar maravilhas e sinais, devido à fé de pessoas que estavam vendo e ouvindo, mas o ver daquelas pessoas e o ouvir daquelas pessoas eram limitados, pessoas carnais. Tem gente que é assim, lê a palavra carnalmente, ouve uma pregação carnalmente, ouve uma oração carnalmente, faz uma oração carnalmente, tipo fariseu, tipo saduceu. E não se dá a oportunidade de adentrar o mundo espiritual, porque é muito crítico. Aquela ali prega alto, aquele ali prega gritando, aquela ali quando vai louvar erra tudo, né? Nossa, aquele outro então quando vai louvar, viu? Nem pensar. Só aquela pessoa serve, só ela presta, mas em compensação nunca faz nada. Entendeu? Precisamos entrar ali, adentrar um mundo espiritual. E aqui a gente está vendo um cego sentado, que está dando passos mais do que muita gente, que está vendo mais que muita gente, que já está enxergando mais que muita gente. Entende? Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, né? Que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, aí o texto vai dizer assim, ó, começou a clamar. E é interessante, porque agora ele vai clamar. E a gente olha bem para esse texto, e a gente vai ver que além de cego, que está enxergando além de surdo, que está ouvindo além, ele além de estar sentado, ele não é um acomodado. Sabe por quê? Ele está sentado, mas ele não está acomodado. Porque o texto vai dizer assim, que ele vai clamar. Tem muita gente que está de pé, mas não tem coragem de clamar. Está de pé no sentido físico, mas no sentido espiritual está prostrado. É um tal que ora para mim ali, um tal que ora para aqui, um tal que pede oração lá, não tem nada contra, mas Deus quer ouvir o seu clamor. Quando a gente pega aqui no livro de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 8, nós vamos ver, aqui é 8 mesmo, Marcos 8, 22. Vai dizer a respeito de algumas pessoas lá de Betsaida que pegam o cego também, e a palavra do Senhor vai dizer que eles pegam o cego e eles vão levar o cego até Jesus, e
e eles vão pedir para Jesus tocar no cego. Irmão, esse homem aqui, ó, além do povo ter levado ele, vai ter que pedir. Aí o povo vai pedir como o povo quer. Toca nele. Se ele não tivesse acomodado, ele tinha falado, fala para mim enxergar que eu já enxergo. Aí a gente não vai entrar naquele texto, né? Mas se a gente fosse entrar nesse texto aqui, e Jesus toca nele, tira ele de lá. Jesus toca nele depois, né? E o texto vai dizer aqui que põe a mão no olho dele e pergunta para ele como que ele estava vendo, veja como é, e põe a mão nele de novo. Você está vendo que é mais, vai ser mais rápido se você pedir, viu? Não é que os outros não vai pedir, mas depois se começar a dar volta, não culpa ninguém, não. Aí a palavra do Senhor lá vai dizer assim, que para ele enxergar, isso aqui não chama muita atenção. O texto lá vai dizer assim, e pôs as mãos nos olhos, né, novamente. E ele olhando firmemente, ou seja, ele caiu em si. É como se ele dissesse assim, peraí, agora, ó, Jesus já está colocando a mão em mim faz tempo, agora vai depender de mim. O povo já trouxe eu, o povo já pediu por mim, Jesus já está colocando a mão em mim, mas agora depende de mim. Aí sim, aí eu vou usar a palavra assim, ó, tipo, como se ele se despertou espiritualmente. Como ele enxergou além sendo cego, entende? Aí o texto vai dizer assim, olhou firmemente, ou seja, ele afirmou a vista, ou seja, ele quis enxergar. Ficou restabelecido, já havia ao longe, já havia distintamente todos. Ou seja, dependeu de Jesus, mas dependeu dele. Aí deu um monte de volta para ele até afirmar a vista, vou usar a palavra se dedicar, fazer a parte dele. Agora aqui, Bartimeu, ele está fazendo a parte dele, não vai pedir para ninguém não. O texto está dizendo assim que ele está clamando. E você vai entender o porquê não foi bom ele pedir para ninguém. Porque o texto vai dizer assim, que quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra do Senhor vai dizer assim, e muitos repreendiam para que ele se calasse. E se ele estivesse dependendo dos outros para poder pedir para ele? E se ele estivesse dependendo, vai lá, pede para mim. Não iam pedir a Deus. Você está vendo? Então ele que teve que clamar. Ele que teve que clamar. E ele tem esse entendimento. Não, peraí, Jesus está passando. Agora eu preciso fazer a minha parte. O culto está acontecendo, eu preciso fazer a minha parte. A igreja está orando, eu preciso fazer a minha parte. Os obreiros estão orando, eu preciso fazer a minha parte. A igreja está jejuando, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele vai ter, né? Ele está fazendo a parte dele. E o clamor dele, nós não vamos entrar em detalhe, mas é um clamor bastante interessante quando ele diz, Jesus, filho de Davi, reconhecendo o senhorio do Senhor, né? Tem misericórdia de mim. Esse texto nos chama muita atenção, porque ele não vai primeiro pedir para Jesus resolver o problema dele de cegueira. Quando eu entrei aqui no culto, né? O pastor estava mencionando aqui a respeito, né, de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, da porta estreita, da porta larga, do jovem rico, entendeu? Então, olha, esse texto aqui traz isso. Escuta, ele podia ter colocado primeiro a área financeira, ele ia ganhar bastante dinheiro, ele não colocou. Ele podia ter gritado assim, Jesus, cura eu, cura eu, cura eu. Jesus de longe, está curado. Ele não vai nem priorizar a cura física. Você está entendendo? Ele vai adorar Jesus, filho de Davi. Ou seja, eu sei por quem eu estou gritando. Filho de Davi, sabendo, aleluia, ele conhecendo, aleluia, né? A lei, que o Messias viria da descendente de Davi. Ele sabia que ele não estava chamando por qualquer um. É por isso que no final do texto ele vai seguir Jesus.
E esse tem misericórdia, eu não quero falar agora a respeito do físico dele ser cego, não. Porque se fosse misericórdia por ser cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, ó, cura eu. Jesus curava. Mas tem misericórdia de mim, eu quero acreditar, é pela miséria que ele se encontrava no sentido espiritual. E ele estava vendo a oportunidade de uma mudança de vida, não porque ele ia enxergar, mas porque ele ia ter com Jesus. Então a gente está vendo que ele está com um clamor diferenciado. Ele não está com um clamor que primeiro está querendo uma cura. Ele está com um clamor que ele está querendo o quê? Aproximação. Ele está querendo o que Jesus quer. Ele está querendo aquilo que Jesus veio para nós em primeiro lugar: compromisso, comprometimento, entrega, aproximação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas vão chegar até ele, vai dizer para ele: para de clamar, fica quieto. Eu disse aos irmãos que por ele ser cego, ele estava enxergando além, e que por ele ser surdo, ele estava ouvindo além. Por isso que é bom ouvir além. Ele não deu ouvido para as pessoas que queriam que ele parasse de clamar. Sabe por quê? Os ouvidos espirituais dele já estavam no mundo espiritual. Você entende? Ele ouviu falar de Jesus, e aí é como se ele dissesse assim: ninguém vai atrapalhar o que eu quero de Jesus. Ninguém vai atrapalhar essa aproximação. Estão falando para mim ficar quieto, e eu não vou ficar quieto, porque ele vai me ouvir. Eu ouvi falar dele. Pelos olhos da fé eu já estou vendo a minha vitória. Então eu não vou parar. Sabe por quê? Porque os ouvidos dele, os olhos dele já estavam abertos no sentido espiritual. Eu imagino que ele já teve um plano sentado ali, quando disse para ele que era Jesus estava passando, ele disse assim: a área financeira fica depois, a cura fica depois. O meu plano agora é conhecer Jesus, é me aproximar de Jesus. Estabeleça um plano, priorizando em primeiro lugar Jesus e o reino de Deus. Então aqui ele estabeleceu, imagina a mente dele, estabeleceu um plano. Aí veio essa diversidade, as pessoas dizendo para ele, né, que se calasse, e muitos repreendiam para que se calasse. Ah, mas ele se calou, o texto vai dizer: mas ele clamava cada vez mais. Ou seja, ele não deu ouvido para aqueles que queriam que ele não clamasse. Entende? É como se ele dissesse assim: de jeito nenhum. Eu vou clamar até eu ouvir a voz de Jesus. Eu vou clamar até eu ouvir o que Jesus tem para mim. Eu não paro de clamar enquanto eu não ouvir aquilo que Jesus tem para mim. Os outros podem dizer para mim: para. Mas eu não posso parar, porque ninguém está clamando por mim. É a minha vez de clamar. Agora é o meu momento de clamar. Depois a vitória vai chegar, mas agora é o meu momento de clamar. O que tem te feito cessar clamar? No caso dele, pessoas diziam para ele: para de clamar. Mas no seu caso, o que tem se levantado para você parar de clamar? A adversidade, a enfermidade, o desemprego. O que tem se levantado para querer fazer você parar de clamar? Mas está aqui uma receita nessa noite. Um homem cego que estava já enxergando além, ouvindo além e clamando além, ultrapassando limites. Porque o texto vai dizer: ele clamava ainda mais. Por quê? As pessoas estavam falando para ele parar de clamar. E se ele continuasse no mesmo tom, Jesus não ia ouvir. Então, se ele parasse, Jesus não ia ouvir. E se
ele continuasse da mesma maneira, continuasse do mesmo jeito, na mesma altura, Jesus também não ia ouvir, porque a voz daquele que estava dizendo para de clamar ia abafar a voz dele. É por isso que o texto está dizendo assim, que ele clamava mais, cada vez mais, porque ele entendeu que a voz dele tinha que ultrapassar a voz daqueles que queriam que ele parasse de clamar. Ou seja, o nosso clamor tem que ultrapassar as dificuldades, as lutas, as provas. Tem que ir além. Entende? Tem que ultrapassar. E é onde o texto aqui está dizendo assim, né? Aleluia, que ele continuou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer, e Jesus parando. Jesus parou. Isso aqui está acontecendo andando. E Jesus parou. E o texto vai dizer assim, e disse que o chamasse. E é interessante, né? Porque Jesus para a multidão e os discípulos, ele está lá sentado. Só que ele está clamando, então Jesus ouve. Aí o texto vai dizer assim, que Jesus então para. E Jesus então vai dizer aqui, ei, vai lá e chama esse que está clamando. Não estou vendo, mas tem alguém me chamando. O som chegou até mim. A voz chegou até mim. Ou seja, aqueles que queriam abafar ele não conseguiu. Entende? As adversidades, as provas, as lutas, as dores, né? Às vezes a questão de filhos, fora da presença de Deus, ou nas drogas, né? Um casamento que não está indo bem, nada pode atrapalhar o seu clamor. O seu clamor tem que continuar intenso. Aleluia. Então, tipo assim, não, eu vou clamar mais ainda. Eu preciso clamar, porque a minha voz tem que chegar até lá, aonde Jesus está. E aí o texto vai dizer que Jesus parou, está acontecendo andando, e disse que o chamasse. E o texto vai dizer, e chamaram o cego. Jesus parou, todo mundo parou. Jesus parou, o discípulo parou, a multidão parou. E aí Jesus vai dizer assim, ó, vai lá chamar esse que está clamando. Chama ele lá. Eu parei porque eu ouvi ele. Então fala para ele vir, eu vou ficar aqui esperando. Pensa bem, que coisa linda. Aí a palavra do Senhor aqui vai dizer assim, que essas pessoas vão chegar até o cego, né? E chamar o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Ele não viu, ele era cego. Mas pessoas foram até ele e falaram assim, ó, você fez Jesus parar e para todo mundo parar. E Jesus diz assim, que é para você, né, levanta-te, as pessoas dizem para ele, levanta-te. Ou seja, posiciona, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Glória a Deus. Você está entendendo por que ele não gritou por cura antes? Se ele tivesse gritado, cura eu, Jesus estava andando, seja curado, ele continuava. Agora ele para, e ele manda chamar. Era isso que ele queria, aproximação. Sabe, aproximação. Jesus não quer só resolver os nossos problemas. Jesus não quer só nos abençoar. Jesus quer a nossa alma, porque foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós passamos toda uma eternidade com ele. Essa final de semana eu estava em campanha, em Jataí, e aí a pastora, a família dela estava relatando a questão de algumas famílias, e me disse assim, nossa, eles não mudam. Há anos e anos é do mesmo jeito, há anos e anos é da mesma maneira. Então, e Jesus livra, e Jesus opera no meio deles, e Jesus fala. E aí eu disse para a pastora, então, isso daí é a fidelidade de Deus. Por que o Senhor faz isso? Porque se eles não se posicionarem naquele grande dia, o Senhor vai passar um filme.
vai dizer assim, eles vão ver. O Senhor livrou, o Senhor falou, o Senhor abençoou, o Senhor libertou, mas eles não quis Jesus. Eles só quis que Jesus resolvesse os problemas dele. Porque, amados, quem for para o inferno vai todo consciente. Ninguém vai para o inferno enganado. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu era um anjo. Não, ninguém não. Porque o nosso Deus é justo, querido. Seja eu, seja você. Entende? Vai ser consciente. Vendo e reconhecendo que o Senhor é um Deus justo. E irão dizer, Deus me livrou, Deus guardou, Deus falou, Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus fez maravilhas. E muitos vão dizer, eu só quis a bênção. Eu não quis o compromisso, eu não quis a entrega, eu não quis a obediência. Essa vida passa muito rápido, irmãos. Essa vida passa no piscar dos olhos. Tenho certeza que cada um dos irmãos, parece que foi ontem que a gente fez 18 anos. Parece que a gente dormiu, acordou e já é hoje. Não é? E daqui 50 anos? E daqui 40? Então a palavra do Senhor aqui, a gente, olhando para o texto, a gente vai ver que ele conseguiu aquilo que ele queria. E Jesus parando disse que o chamasse, o chamaram. E os chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí eu gosto muito, sempre gostei muito dessa parte. E ele lançando de si a sua capa. Sempre gostei dessa parte. Porque a capa, segundo os teólogos, era aquilo que dava direito dele pedir esmola. Só que engraçado, ele tira a capa ainda cego. Interessante, né? Ele tira a capa e ele está cego. Tem gente que faria isso, ó, eu vou lá com a capa, porque qualquer coisa eu volto para cá de novo. Ele não. Ele não. Ele tirou a capa. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar ele queria Jesus. Se ele quisesse só a cura, ele agarrava na capa. Eu vou lá, porque daí se não curar eu volto para pedir esmola. Não, ele queria Jesus. É como se ele dissesse assim, ele me chamou. Agora é com ele. Curando ou não, agora eu vou ficar com ele. Tem gente que só quer ficar com Jesus se Jesus fizer alguma coisa por ele. Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele já fez tudo por nós. A gente sempre ouve, né, aquela frase, o melhor de Deus está por vir. Pode vir casa, pode vir mansão, pode vir joias, pode vir carro importado, pode vir emprego bom. Mas o melhor de Deus já veio. Vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que joias. E vai voltar. Para levar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Não que Deus não vai nos dar outras coisas, lógico que vai, sendo vontade dele, sendo propósito dele, ele vai dar. Mas a gente está aprendendo nesse texto a prioridade deste homem. E aí a palavra do Senhor aqui vai dizer assim, que ele tira a capa, ou seja, ele se lança, levantou e foi ter com Jesus. Imagina a cena, tirando a capa e chegando perto de Jesus, ou seja, o maior objetivo. Queridos, quem quer um cego perto? Nessa época aqui, quem queria? Hoje tem benefícios do governo, antigamente não tinha não. Quem queria andar com ele? Quais amigos ele teria para poder andar com ele? Naquele tempo era desprezado, era colocado à parte, à margem da sociedade. E Jesus para. E Jesus manda chamar. Só Jesus para fazer essas coisas, querido.
Um dia olhou para mim e para você e nos valorizou. E nos deu valor. Só Jesus para dar valor a uma mulher samaritana, ao cego. Só Jesus para dar valor aos discípulos. A gente olha para a vida dos discípulos, né? E se a gente for parar para pensar, nossa, que turma que Jesus chamou. E aquela bravura. Não é mesmo? Cobrador de imposto. Se fosse hoje, não quero estar com essa gente, não. Não, Jesus. Me chamou eu e você. Quando chega assim, ó, se vai acontecer algo assim no mundo secular, é bastante interessante. Vamos supor um prefeito, quando chama alguém para se aproximar, a pessoa se sente. É com razão. Alguém de televisão, a pessoa se acha, não é assim? Quando chega alguém importante, né, um jogador de futebol, e nós temos acesso. O véu do tempo foi rasgado, e nós temos acesso, e muitas pessoas não têm dado importância de quem é que nos tem chamado. Ele estava sentado, ele estava mendigando, mas quando ele começou a clamar, Jesus o chamou. Nós somos atraídos por tantas coisas e precisamos sermos atraídos cada dia mais pela palavra de Deus, pela presença do Senhor. Aí a palavra do Senhor aqui vai dizer que ele, dançando, descia a sua cama, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí o texto vai dizer, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Que é o tema da crônica. Por que é que Jesus vai perguntar para ele, que queres que eu te faça? Porque ele não gritou antes o que ele queria. Porque antes ele queria isso daqui, se aproximar de Jesus. Então, fica para nós o quê? Quando a gente se aproximar, ele vai fazer tudo. Porque aqui, quando ele se aproximou, sem expor antes o que ele queria, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Entende? Porque primeiro ele quis aproximação, intimidade, se achegar. E aí a palavra do Senhor vai dizer que queres que eu te faça. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. E aí o texto vai dizer, aí que ele vai expor, quando ele já está junto de Jesus, quando ele já está perto de Jesus, ele mesmo pedindo. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Tua fé chegou a carga, porque ele tem consciência, eu sei quem está me chamando, e eu sei que para cá, e diz, olha, eu não volto mais. Não é questão de dinheiro, como se dissesse assim, é questão de que eu sei quem está me chamando. Aí é onde o texto vai dizer assim, logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Você está vendo como que ele não queria só cura? Porque se ele quisesse só cura, ele gritava, cura eu, Jesus gritava de longe, seja curar, e dali ele ia embora. Ele quis seguir Jesus pelo caminho, é por isso que ele quis se aproximar. Tem muita gente querendo só bênção, para não ter compromisso, para não ter envolvimento, para não ter que participar de Santa Ceia, se não é batizado, para não ter que descer as águas, para não ter que ter um pastor, uma pastora, para não ter que ter uma igreja, para não ter que ser um dizimista ofertante, só quer bênção, só quer vitória. E Jesus dá. Só que eu tenho certeza que o que o Senhor mais queria é a sua aproximação.
é o seu envolvimento pessoal com Ele. Porque o que Jesus quer para mim e para você não é só aqui nessa terra. Os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos maiores. Então Ele não quer bênção para nós só aqui. Ele quer nós com Ele em toda uma eternidade. Glória a Deus. Você entendeu isso? Não. Agora Ele me curou, agora eu vou seguir Ele, eu vou ficar com Ele. Você está vendo? O dinheiro ajudava, mas não mudava a história dele. A cegueira dele também, nossa, ia ser ótimo, mas não mudava a história dele. Ele ia embora, mas sem Jesus. Agora, quando ele tem um encontro com Jesus, as coisas ficam diferentes. Porque ele segue Jesus pelo caminho. Ele se entrega, vou usar essa palavra, ele se envolve, vou usar essa palavra. O que queres que eu te faça? Aí que ele foi dizer que eu tenha vista, porque aí ele já estava envolvido, ele já estava próximo. É interessante essa estratégia dele. Eu não vou pedir o que eu preciso. Ou melhor, eu não vou pedir o que eu quero primeiro, mas aquilo que a minha alma precisa. Você está vendo? Ele enxergou isso, sendo cego. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma cura física, mas eu preciso, aleluia, que Jesus, aleluia, me chame. Eu preciso, aleluia, de primeiro lugar do espiritual. Ele entendeu isso sendo cego. E tem muita gente vendo que não está enxergando. Tem muita gente vendo, aleluia, e não está enxergando que Jesus tenha coisas maiores. Amém? Louvado e bendito é o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? Aí sim, que eu tenha vista, porque ele já tinha se aproximado de Jesus. Então a gente vai ver ali aqui dentro desse texto, ele prioriza isso: encontrar Jesus, chegar perto de Jesus, para depois Jesus liberar a vitória sobre a vida dele. Amém? Louvado e bendito é o nome do Senhor, Deus de poder e Senhor da glória. Agora eu quero que você fique sentadinho e que você apresenta para Deus, aleluia, o seu propósito nessa noite, né, aleluia, nesta campanha. Porque se você está vindo, você está se aproximando, você está se envolvendo. Eu creio, aleluia, que você está se achegando. Então apresenta, aleluia, ao Senhor, aleluia, o seu propósito, aleluia, nesta noite diante do Senhor. Apresenta, aleluia, o seu propósito. Eu vejo em visões de Deus abastecendo essa igreja no mundo espiritual. Eu vejo como um poço de água. Eu vejo o Senhor, aleluia, pegando baldes de água e enchendo o poço desta igreja, viu? Aleluia, como se as águas do poço tivessem cerca de 70%, mas nessa noite eu vejo Jesus abastecendo o poço mesmo, sabe? Aleluia, as águas, aleluia, descendo no poço, aleluia, com um balde vindo do céu, assim, de água, e Jesus, aleluia, reabastecendo, aleluia, a obra, reabastecendo, aleluia, a igreja, viu? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Veja, aleluia, esse trabalhar, aleluia, do Senhor, aleluia, em prol da obra. Isso, Jesus, que coisa linda. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Isso, Jesus, vem trabalhando mesmo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Isso, Jesus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando a palavra do Senhor vai dizer: o que queres que eu te faça, ele já estava em frente de Jesus. Ele já tinha chegado perto de Jesus. Ele já tinha se aproximado. É por isso, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai, né, dizer: o que queres que eu te faça? Aí ele vai expor. Aí ele vai expor, aleluia, aí o Senhor vai concluir aquilo, aleluia, que ele está colocando diante do Senhor. Isso, Jesus vem trabalhando, Pai, no nome do Senhor Jesus. Louvado e bendito é o nome do Senhor, Deus de poder e Senhor da glória, Jesus, aleluia.
Isso, Jesus, aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Vai apresentando, aleluia. Deus de poder e Senhor da glória. Vai apresentando, aleluia, ao Senhor, aleluia. Irmãos, o nosso tema da nossa campanha, o nosso quinto dia que nós estamos aqui, aonde Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Aquele cego ali, ele queria ver, mas ele queria ver, não com a vista dele física, mas ele queria ver espiritual. E pelo pedido dele, espiritualmente, ele conseguiu a salvação dele. Então Jesus oferece sempre para nós muito mais daquilo que nós pedimos. Aquele cego queria ver, e Jesus deu para ele a salvação. Eu não sei o que cada um, irmão, está passando, não sei qual é a prova que cada um está passando, mas o Senhor está dizendo: persevera, não desiste, continua buscando, clama para Jesus para falar contigo. Jesus continua falando conosco, porque, irmãos, nós precisamos primeiro passar pela prova para ser aprovado. E quando nós somos aprovados, o Senhor nos concede a coroa da vida, Ele nos concede a vida eterna. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, Deus vivo e poderoso. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso clamor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que nos pediram oração, Jesus. Eu quero entregar diante de Ti a Beatriz, que está lá em São Paulo. Eu quero entregar aquela vida que está lá em Juiz de Fora, Jesus. Toma frente, toma direção, corta os laços, dá socorro, dá livramento, Jesus. Coloca as Tuas mãos, Senhor, e abençoa para a glória do Teu nome. Que nós entregamos nas Tuas mãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Com um instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história